Mais uma etapa do nosso estudo, de acordo com a palavra do Todo-Poderoso. Nós damos continuidade à parte em que nós paramos. Estamos estudando sobre os cargos eclesiásticos, sobre a obra do Senhor, sobre as chamadas ministeriais. E desta vez, dando continuidade, estamos na parte dos escribas. Falamos um pouco sobre os levitas, que é uma coisa que os que estiverem fazendo o curso completo vão poder estudar mais aprofundado. Mas os que estão aqui fazendo este curso extra para os obreiros já podem perceber que a coisa é séria, é mais séria do que imaginava, né? Mais séria do que você pensava. E Deus tem nos surpreendido com essas aulas, porque tem causado em nós um temor maior em relação à palavra do Senhor. Ponto 5. Escriba. Esdras capítulo 7, versículo 12. Eram responsáveis por escrever as letras sagradas, reconhecidos como íntegros, espirituais e santos. Também chamados para redigir as leis, ajudar os líderes a estabelecer as regras, corrigir as falhas e até de ajudar na organização dos cultos. Eram zelosos nas liturgias, construção e reforma. Faziam de tudo. Observação: muitos deles, no Novo Testamento, muitos dos escribas, estavam falsificando sua identidade espiritual, que Jesus reclama deles em Marcos 12, 32. Veja bem, queridos irmãos, ao falarmos sobre os escribas, não leve a palavra escriba junto com a palavra fariseu, tá certo? Não relacione apenas o que Jesus reclama, escribas e fariseus, tá bom? Mas preste atenção no que realmente eles eram, qual era a função deles, tá certo? A função deles qual era? Veja, por exemplo, no livro de Esdras. Esdras fica do lado de Neemias. Esdras era um escriba. E ele escreve o livro de Neemias e o próprio livro que leva o nome de Esdras. Tá certo? Então, o que é um escriba? É um escritor, é um conselheiro, é uma pessoa que cuida da palavra do Senhor. O escriba hoje é um tradutor da Bíblia, é alguém que faz, que compõe, que cria livros teológicos para que os doutores façam a revisão. É o escritor que traduz a Bíblia para outros idiomas. É aquele que trabalha na casa publicadora. É aquele que divulga a Bíblia. O escriba hoje é aquela pessoa que dá um curso, sabe? O escriba hoje é esse tipo de pessoa, aquele que está ali. Por exemplo, eu posso ter a função de um escriba aqui, porque eu estudo os textos bíblicos, eu busco alguns originais, autógrafos e passo para os irmãos aqui. Escrevo algumas apostilas com referências bíblicas, estou gravando aula para os irmãos, divulgo o trabalho, prego a palavra de Deus, tá? Escrevo livros,
Então, algumas das funções do escriba, os irmãos estão vendo acontecendo aqui e agora. Então, não relacione sempre a palavra escriba junto com fariseu só pela reclamação de Jesus. Não. Ali o que Jesus está falando é que eles desviaram-se. Alguns dos desviaram-se do objetivo principal do levita, do escriba e do fariseu. Por isso que Jesus reclama com o levita, com o escriba e com o fariseu. Veja, Esdras 7:12. Vamos buscar o versículo de número 10. Esdras 7:10, que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja que a função do escriba é preparar o coração para buscar a lei do Senhor e cumprir a lei do Senhor. Cumprir os mandamentos, cumprir os estatutos. Então nós que estamos à frente de batalha devemos ser os primeiros a cumprir a lei do Senhor, a cumprir o que acabou de entender, o que está escrito. E é muito difícil, né, irmãos? Versículo 12 diz: Artaxerxes, rei dos reis, ao sumo sacerdote, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor, paz perfeita. Veja, no versículo 10, Esdras, ele busca a lei do Senhor para guardar, para transcrever, para explicar para o povo o que estava acontecendo. E ele vai ler uma carta do Artaxerxes, que se considerava rei dos reis. Não um rei dos reis com letra maiúscula, mas rei sobre todos os reis da terra, porque as nações pelos quais Artaxerxes governava eram as maiores, então recebia esse nome de rei sobre todos os outros. Dá dando para entender? Tá dando para entender? Então, esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Veja, Esdras tem a função de sacerdote e a função de escriba. Isso quer dizer que escriba é um ofício à parte. Ele já tem a função sacerdotal e ele é escriba. Porque ele é o responsável, por definição, de cumprir a lei e ensinar a lei ao povo. A função do sacerdote é essa, né? Nós falamos sobre isso. O escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Veja, o escriba é o homem da lei, o homem que investiga as leis, o homem que vai atrás. É o homem da Constituição, é o homem que conhece a política, a religião, que conhece os estatutos, os mandamentos. O escriba é esse tipo de pessoa. É a pessoa que conhece a Constituição espiritual de cor. E ele é o único que conhece aquilo ali. Então ele vai ter que ensinar aos outros. Nem tudo os outros vão compreender, mas ele é responsável por dizer o que está escrito na lei, interpretar a lei. Versículo 13: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Então é tempo de reconstrução em Jerusalém. Volta do cativeiro, Nabucodonosor destrói tudo.
70 anos depois o povo volta. E aí como está o templo? O templo está acabado. Como é que estão os muros? Os muros estão destruídos. Então, Esdras vem e começa a reconstruir, reconstrói o templo em Jerusalém. Levanta-se tudo. E Neemias vem e reconstrói os muros para fechar toda a cidade. E se os irmãos lerem o texto que nós lemos aulas passadas no livro de Neemias capítulo 8, o sacerdote Esdras está com as tábuas da lei, que ali não eram mais tábuas, mas eram os pergaminhos, lendo a lei de Moisés de 6 da manhã a meio-dia e o povo escutando. Então, enquanto ele está lendo, o povo está entendendo. Isso quer dizer que ele tem a função de explicar a lei, explicar a palavra de Deus. E o pregador, ele precisa ser um escriba. Entender o que ele está pregando, estudar a palavra de Deus. O pregador não pode ser afacão, irmão. O pregador tem que compreender, tem que entender a palavra. Ele tem que saber do que é que ele está falando. Ele tem que saber o que é que ele está pregando. Porque senão não fará efeito. Não vai adiantar bolhufas nenhuma você estar ali o tempo todo pregando, gritando. Meu Deus, receba. Meu Deus. Não fará efeito. Só é fuzuê, só é fusaca. Só é pantomima, patuscada. Como diz um político aí, ex-presidente da República. Isso é uma pantomima. Isso é uma patuscada. Collor de Mello que disse isso quando acusaram ele de um crime. Ele disse, não, isso aí é patuscada, é pantomima. Estão fazendo estardalhaço, arruaça sem necessidade. E tem um monte de pregador aí assim, que não conhece nada da lei, não conhece nada da Bíblia, não conhece nada de pregação, está arrotando como se fosse um escriba. Arrotando. Veja, por exemplo, o caso dessa menina aí que saiu cantando, esculhambando as igrejas. Quando você procura lá na biografia dela, tá lá, inspirado por Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Veja bem, pode sair alguma coisa boa disso aí? Desse Nazaré pode vir alguma coisa boa? Deste lugar? Dessas influências? Como é que um crente é influenciado por Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso? Como é que é isso aí? E eu sou obrigado a escutar uma música e levar em consideração o que uma infame dessa fala? Eu sou obrigado a ouvir isso? Sou não, irmão. Não sou obrigado. Você e eu que estamos na igreja o tempo todo lutando para sequer escutar um hino do mundo. Nem passamos nem perto de escutar uma música do mundo aí. Aí a pessoa sobe lá ao púlpito para esculhambar os crentes num programa de ímpio. E aí quando você vai ver quem é a pessoa é adepta. Ou seja lá, endêmica de Djavan. Não vou nem lhe dizer quem é Djavan, né? Não precisa nem falar, né? Já pra você não ter curiosidade de ir atrás. Só que é uma pessoa do mundo, de identidade sexual não revelada, de padrões e costumes satânicos, mundanos, sabe? De coisas ruins, erradas, de apoiadores de aborto, legalização da maconha, essa safadeza toda. E a pessoa vem me dizer que os pastores é quem são os errados, que vivem o evangelho de fariseu. Quem vive o evangelho de fariseu é ela, que nem evangélica é, porque um evangélico não vai escutar música do mundo, irmão. Não pode, não deve e não vai. Porque o problema não está só na letra, o problema está de onde vem. A fonte é muito mais importante do que a letra. Porque o diabo pode muito bem
criaram a letra bonita. Mas e a fonte de onde é? Você já leu Lucas capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4. Lucas 4 e Mateus 4 são duas passagens onde Deus deixa bem claro a tentação de Jesus. O diabo apresenta-se para Jesus e diz: transforma essas pedras em pão. De quem é a ordem? Do diabo. De onde vem a fonte? Do diabo. Aparentemente é ruim você transformar as pedras em pão para quem está com fome? Não é. Mas quem está pedindo para fazer isso? Qual é a origem desta falácia? Parece uma palavra de Deus. Olha, você não precisa passar fome. Só que antes dele dizer assim, você não precisa passar fome, porque para provar que tu és o filho de Deus, você tem que transformar as pedras em pão. Veja, para Jesus provar que é filho de Deus, precisa obedecer uma voz do diabo. Aí Jesus olha simplesmente para ele, parafraseando, e explica que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Porque 40 dias antes Jesus se batiza e Deus abre o céu e diz: este é meu filho amado. Jesus ainda está ouvindo a voz de Deus: este é meu filho amado, este é meu filho amado. Aparece o diabo agora e diz: se tu és o filho. Aí Jesus diz: não, eu estou escutando a voz de papai ainda estou escutando a voz de Deus. Ele disse que eu sou e acabou. Não preciso transformar nada nisso aí. Aí Anderson Freire, muito bem inspirado por Deus, faz aquele hino maravilhoso: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Veja bem a diferença do o que é um hino. Isto é que é um hino, irmão. Anote aí na sua agenda. Faça um compromisso de escutar todos os hinos de Anderson Freire. Todos, sem exceção. E você vai ver o maior compositor gospel, vou falar gospel porque está nesse meio aí, brasileiro, é Anderson Freire. Ninguém compôs hinos mais bonitos e mais bíblicos do que ele. Veja, cadê ele? Tá onde? Ele faz um hino, dois e sai fora. Ele não fica ali naquele meio, ele não fica no auge todo dia. Não, ele já teve o tempo dele. Ele sabe a contribuição dele para o mundo evangélico, para Cristo, para Deus. É um homem de família. Você não vê falar esculhambação sobre Anderson Freire, não vê ele em polêmica, não vê ele em tudo que é programa de televisão, você não vê ele em programa do mundo. Ele foi elogiado uns tempos desses, aí fizeram um tributo em homenagem a ele. Um homem tão simples, ele chamou a família toda para cantar no DVD. Olha a diferença do homem de Deus. Aí vem esse povo lá para cá fingindo ser escriba, fingindo a conhecedor de leis, e em vez de trazer alguma coisa para o evangelho, só fazem esculhambar o evangelho. Então sai fora disso aí, irmão. Procure os verdadeiros compositores, os verdadeiros escribas, tá? Pegue a Bíblia Sagrada e leia ela toda completa. Estude, examine, risque, rabisque, faça seus rascunhos, faça seus esboços. Você mesmo pode fazer isto, sem precisar estar comprando livro A, livro B, livro C, livro de teologia, livro disso. Você já terminou a Bíblia toda? Não. Então o que é que você quer com o livro? Primeiro vá à fonte, irmão. Esqueça o restante, vá até a fonte. E é por isso que muita gente tem se perdido, porque Deus chama para ele ser um escriba, um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem toda a possibilidade de gerar algo no reino de Deus, mas ele fica procurando das fontes externas. Irmão, que fonte externa o que, irmão? Está na hora de nós buscarmos na fonte da água da vida, que é Cristo, que é Jesus. Jesus chega na beira de um poço, no território de Samaria, no deserto de Sicar. João capítulo de número 4, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo 4. E ele assenta-se cansado da viagem à fonte de Jacó. E a mulher vem tirar água no poço.
E Jesus conversa com ela, explica que aquela é uma fonte. E ela conversa com ele e diz que aquilo é um poço. E Jesus explica para ela: olha, sabe o que é poço? Poço é isso. Você vai lá, vem cá e fica com sede. Fonte não. Fonte você bebe uma vez só e jorra de dentro de você. Aí ela diz: eu entendi, eu quero essa água para não voltar mais aqui. Veja, a fonte ali é Cristo. Ela está procurando em Jacó, trapaceiro, ludibriador, saciar a sede dela. E Jesus explica que Jacó não pode saciar a sede. És tu maior do que nosso pai Jacó? E ele: olha, se você beber da água que Jacó dá, sempre terá sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ela vai e aceita. Quer dizer, a fonte primária. Ela foi até a fonte, esqueceu o poço, agora vai até a fonte. E é o conselho que eu dou para os irmãos: esqueça os poços. Fique com a fonte, irmão. Leia a Bíblia toda primeiro. Você tem toda a vida pela frente. Se você não terminar de ler a Bíblia toda, não vai adiantar, você não vai compreender nada. Ah, irmão Noel, mas me disseram que para eu compreender a Bíblia, eu tenho que ler outro livro. Meu irmão, e se não existisse outro livro? Hã? A Bíblia não funcionaria? Já parou para pensar que o livro mais velho do mundo é a Bíblia? Os outros vêm depois. A maioria distorcida, irmão, para tirar do foco. Mas leia a Bíblia toda. Comece pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Falo sempre isso aqui. Terminou o Evangelho, você lê numa semana, irmão. Se você ler 5 minutos por dia, numa semana você termina o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E depois você vai Lucas, João, Atos, sabe? Romanos, Coríntios, e vai até chegar em Apocalipse. Depois de chegar em Apocalipse, você já vai ter conhecido metade da Bíblia. Rapidinho aí, em 6 meses você consegue. Mas se ficar com essa preguiça toda aí, ou lendo as notinhas de rodapé desta Bíblia de estudo sua que não serve para nada, só na hora de pregar, porque os pregadores hoje só conhecem texto, não conhecem a Bíblia, só conhecem texto, só texto. O texto diz isso, o texto diz aquilo. Aí tira ele do texto para tu ver, faça uma pergunta fora do texto, ele não sabe, porque ele não conhece a Bíblia. A maioria dos pregadores que eu conheço, principalmente aqui na cidade de Alagoinhas, não conhecem a Bíblia. Só conhece o texto que está pregando naquele momento e acha que aquilo é suficiente. Aquilo é suficiente para pregar para os outros, mas não é suficiente para se salvar. Tá certo? Ele tá lá pregando sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí ele chega lá e diz: a tua fé te curou. Aí olha, nem o texto ele leu, porque a Bíblia diz: a tua fé te salvou. E aí quando fala em salvação, aí abre-se um leque muito grande. Aí não querem falar sobre a salvação, porque é mais bonito ficar preso a um texto sem contexto. O objetivo principal é deixado de lado, que o objetivo principal sempre vai ser a salvação. Todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, todas, do dia da queda do homem até o último ponto do Amém em Apocalipse, fala da salvação. E os pregadores de hoje raramente tocam no assunto salvação. Um ou outro aí que ainda você diz: não, esse irmão aqui, graças a Deus, ele só fala de Cristo, só fala da salvação. Mas veja como é a agenda dele. Não sei na sua cidade, mas na minha cidade pouca gente convida. Normalmente quando me convida para pregar é em culto sobre arrebatamento. É alguma campanha que tem um tema difícil. É para dar um estudo. Algo assim. Aquelas campanhas de empulhação, aquele negócio ridículo, não me chamam. Por quê? Porque você vai ter que mostrar na Bíblia o que é e o que não é. E às vezes a pessoa está fazendo uma campanha e está fora da Bíblia. Um dia eu fui pregar numa igreja, na minha cidade mesmo aqui. Eu estava pregando. O pastor não tinha chegado ainda. E a campanha lá era: Jesus está no barco. O nome da campanha. E eu preguei o texto, né? E quando Jesus não está no barco? Ah, meu irmão, aí o povo começou a achar ruim, incharam. De repente, eu tô no meio da pregação, quem vem entrando na igreja? O pastor. Acabou o culto.
Ninguém mais escutou a palavra. Ele pegava na mão de todo mundo, ele abraçava um e outro, e o povo, aquela idolatria com ele. Eu digo, meu Deus, e se eu aqui pregando o quê? Aí parei de pregar, fiquei escutando, esperando ele passar. Ninguém escutou nada do que eu preguei. Eu preguei uns 45 minutos. Ninguém escutou nada. Quando ele pegou o microfone, ele disse, quem quer vitória? Aí o povo, um chorava, outro pulava, outro brincava. Aí ele saiu com um envelopezinho na mão, dando a um e a outro. Quem quer um envelope de 50? Aí o povo, eu sei que pegou um envelope de 50. Escolha 5 pessoas na sua casa que Deus vai libertar. Você que pegou um envelope de 20, escolha 2 pessoas na sua casa que Deus vai libertar. Feche os seus olhos comigo e ore junto comigo agora. Olhe, veja. A pessoa que mais deu, mais teria gente libertas em casa. A minha pergunta é, em que Bíblia está escrito isso? Hein? Depois que eu piquei o cacete, que terminou o culto, que eu fui me embora, nunca mais ele me convidou. E nem eu vou se me convidar. Ele pode estar com a campanha que for lá, eu não vou. Porque é mentira, irmão. É enganação. Existem muitos votos feitos aí que é só para ganhar dinheiro do povo. Tá entendendo? Não é todas as igrejas não. Tem muita gente séria aí fazendo voto. Que eu já fui pregar em muitas campanhas onde as pessoas fazem voto e recebem realmente a bênção. Já são crentes, buscam o Senhor e agora estão buscando algo a mais. Os acréscimos, os ajustes, a bênção financeira, a bênção material, e isso aí tem que ser buscado mesmo, porque o reino de Deus é para o povo de Deus, não é para Satanás não. Mas você confundir a salvação da família com um envelope de oferta, aí já é muito satanismo, cinismo e descaração, irmão. Nós pregadores, escribas de Cristo, não podemos cair numa coisa dessa não. E pregar contra, escrever contra. Cadê os escritores? Cadê você que tem um talento para escrever? Está onde? Escondido aonde? Que não publica um livro, um folhetim, um diário, um negócio desse? Cadê? Cadê as pessoas que se formam em teologia? Cadê os doutores em divindade? Cadê? Todo mundo só quer ser doutor, médico, advogado, engenheiro, agrônomo, engenheiro não sei o que, civil e tal, professor de escola pública. Cadê o povo que quer ser de Deus, que quer aprender as coisas de Deus? Raramente. Porque não dá lucro, porque não dá dinheiro, porque não traz prestígio, porque você vai ser desvalorizado, não vai ser bem quisto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero. Enquanto muita gente não quer conhecer a palavra, eu quero. E eu não quero só conhecer, eu quero também vivê-la. E eu quero ir além, eu quero ir mais longe, eu quero conhecer o que der para conhecer, mesmo que ninguém saiba, eu quero saber. Mesmo que não tenha para quem explicar, mesmo que eu grave uma aula para mim mesmo aqui, sente e espere uma pessoa só entender aquilo ali, eu quero. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. E o que vai ser arrebatado serão os remanescentes, não é todo mundo não. Tá entendendo? Então eu fico aqui com esse alerta para vocês. Cadê os escribas? Cadê o povo da lei? Cadê os crentes que têm sede de conhecimento? Cadê aqueles que passam a madrugada estudando, examinando a Bíblia, orando, consagrando, jejuando? Onde estão esse povo? Ah, já sei. Estão atarefados com muitas coisas, né, Marta? Estão sem fazer nada, aí preenche o vazio com outras coisas, preenche com outras coisas, e nunca tem tempo para Deus. E onde essa desculpa vai dar? Vai dar que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, a pessoa não vai realizar os sonhos, porque os sonhos dele estavam fora dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Não vai conseguir ser o pregador que ele queria ser, porque ele teve preguiça. Vai fadigar da vida e vai colocar a culpa nos outros. Quizá não esteja desviado um dia. Tomara a Deus, oxalá que não. Mas a frieza espiritual tem se abatido sobre muita gente. Não é o texto de
Mateus 24:12, por iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Não é isso aí não, viu, irmão? Não é isso aí não. Ali tá falando do mundo, de maldade do mundo, iniquidade, pecado deliberado, maldição, coisa ruim, mundo. A igreja não. O que tem acontecido na igreja é mornidão. Pessoas indecisas, nem quer, uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora é firme, outra hora é fraco. Isso é pessoas oscilando, manquejando na fé. Positivo? Amém? Vamos pular para a parte do eunuco? Vamos lá. Então o que é um escriba, hein? Você imaginava o que era um escriba? Outra coisa, né? Então você já sabe, escriba era normalmente o próprio sacerdote que tinha outras funções: escrever, compor, ensinar, corrigir as falhas, sabe, observar os mandamentos, cumprir os mandamentos e ensinar o povo a viver. Então o escriba era aquele pregador que ele constrói livros, faz apostilas, dá seminários, dá cursos. É essa pessoa dos dias de hoje, tá certo? Eunuco. A palavra eunuco aqui. Quando se fala eunuco, normalmente as pessoas pensam num homem que abdicou da sua castidade, abdicou, deixou ser castrado, deixou a sua virilidade para trás, mas nem sempre é assim. Mateus 19:12, Atos 8. Pessoas comuns que resolveram dedicar sua vida, já estamos no escribas, irmão, ao reino de Deus, mesmo que para isso tivesse de deixar de lado as alegrias da vida, casamento, cargos, empregos, etc. Então, o eunuco é uma pessoa que decidiu se empenhar somente para a obra. Veja Atos capítulo 8. Uns eram castrados, no caso de serem presos, alguém como escravo, se possuísse conhecimento. Mas no reino que existisse uma rainha e concubinas, eles eram presos e castrados, para que não tivesse relação nenhuma, não engravidasse a rainha nem a concubina, tá certo? Para não terem virilidade e assediar as mulheres. Tinha também alguns que nasceram com defeito físico e outros decidiram não se contaminar. Então, os eunucos eram essas pessoas que deixaram de lado o casamento, não quiseram casar, não quiseram ter filhos, e para se dedicar ao reino, né? Digamos que Alagoinhas fosse um reino, tivesse um rei, né? Como Candace, a rainha da Etiópia, que está citado aqui o número 8 de Atos dos Apóstolos, né? Para que a pessoa pudesse, né? E se ela quisesse ser diferenciada, ela teria que viver em prol daquele reino e jamais poderia sair daquele lugar. Então, ela fazia um voto com o reino, tá certo? No entanto, esse voto feito com o reino de Alagoinhas, supostamente, onde tivesse um rei ou uma rainha, ele deveria servir aquela pessoa especificamente. Se a rainha ou o rei morresse, normalmente já vinha com outro eunuco que vinha de berço, que vinha sendo cuidado, que vinha sendo criado para aquilo, ensinado para aquilo. Ele sabe os gostos dela, o que ela gostava de vestir, a hora que gostava de comer, onde dormia, sabe? Era quem organizava as vestimentas, a roupa, a forma de falar. Era ele que escrevia os discursos públicos, que conhecia os endereços, que ia atrás, né, de onde injetar os recursos públicos. O eunuco era um cargo muito... Era uma espécie de governador. Mas ele tomava conta de todas as finanças. Era uma pessoa rica, que tinha seus escravos ao seu redor, tá? Que tinha
serviçais a seu comando e tinha certas regalias. Normalmente a maioria dos eunucos eram castrados por esse motivo, porque nos reinos onde tinha rainha, eles não deixavam ele ter os seus órgãos para que ele não pudesse fazer um filho numa daquelas pessoas e poder tomar conta do reino, né? Havia muitas traições. Alguns outros eunucos, eles nasciam com defeitos físicos e aceitavam aquela situação e viviam normal, comum, se dedicava ao estudo das leis e iam servir em algum lugar. Outros, quando eram presos, em caso de guerra, como por exemplo, Nabucodonosor, ele fazia muito isso. Ele tinha muitos escribas, né? Muitos fariseus, né? Da época. Ainda não era a palavra, não era fariseu, mas ele levou muita gente de Jerusalém para a Babilônia. E ele decide castrar muita gente lá para que essas pessoas não tivessem a oportunidade de se corromper ou de contaminar o reino da Babilônia, né? Não vou falar de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, porque as especulações acerca disso, de que eles eram eunucos, é fajuta, porque não tem nenhum registro bíblico, né, dizendo sobre isso, tá certo? Mas, veja bem, a coisa que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada acerca dos eunucos é que Jesus Cristo explica na questão do casamento que algumas pessoas decidiram ser eunucos para servir ao reino de Deus. Então, se esses eunucos eram pessoas que abdicaram de ter uma vida para servir em prol do reino de Deus ou de qualquer outro reino, veja que é louvável esta admissão. Hoje, nós não temos esse tipo de pessoa. Tem uma ou outra pessoa que decide não casar para viver em prol da obra. Mas hoje é mais difícil porque naqueles tempos onde viviam os eunucos, saíam de um lugar para outro, tá certo? O eunuco deveria ficar preso às leis, preso aos costumes, preso à sociedade, preso à sua religião, preso ao seu país. Ele não tinha possibilidade de sair dali para nada, a não ser que ele fosse com uma comitiva, viajasse para outro lugar para cumprir os negócios e voltasse. Hoje é mais difícil, porque hoje nós estamos a um passo de todo mundo, de todo lugar, de todas as pessoas, a todo momento. Então a relação eunuca com o mundo era uma coisa, né, piedosa, como a Igreja Católica gosta de usar esse tema, piedosa. Estava sempre cumprindo as leis e as regras. E Jesus explica isso. Olha, existem algumas pessoas que não nasceram para casar, que não tem dom nenhum para casamento. São os eunucos. Aí ele explica que uns foram feitos assim pela natureza, nasceram com defeito. Outros foram feitos assim porque quiseram. E outros por maldade dos homens, que os homens castraram eles. Então hoje em dia os eunucos são raros. São pessoas que decidiram viver uma vida inteira para o evangelho. Existem algumas religiões que têm muitos eunucos, mas se tratando do meio evangélico, são raros as pessoas que querem, até porque para ter os cargos que hoje tem, pastor, evangelista, diácono, missionário, tem que ser casado. Então, quando existiam os outros cargos, eram mais fáceis. Mas os cargos de hoje, especificamente todos os cargos hoje, você tem que ser casado. Tá certo? Para que aquelas brechas sejam tapadas. As brechas que a pessoa tem na relação do lado sexual sejam tapadas. E
Raramente alguém hoje vai querer se castrar por si só. E também não tem nenhum versículo bíblico mandando fazer isto. Tá certo? Então é só para você ter uma noção de como são os cargos e a dificuldade que é. Do eunuco nós temos aqui o Nazireu, né? O Nazireu. E vou deixar para a próxima parte para não ficar muito grande a aula, certo? Então, daqui a pouco a gente fala sobre o tal do Nazireu. O que será esse Nazireu, né? Segura aí que eu já